Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Te Ajuda. No vídeo de hoje você vai aprender como instalar e configurar o software Pi-hole para funcionar como um servidor de DNS e um excelente bloqueador de anúncios, proporcionando mais privacidade e segurança para os dispositivos da sua rede. Então assista esse vídeo até o final e fique por dentro de todos os detalhes de instalação e configuração desta super ferramenta. É logo após a vinheta. Olá pessoal, estamos de volta e antes de começarmos, gostaria de agradecer a você que já está inscrito aqui no nosso canal e pedir a você que está chegando agora, dê um clique aí rapidinho em inscrever-se, já deixa o seu like e compartilhe este vídeo para ajudar o canal. E é claro, ative o sininho também para você receber a notificação de novos conteúdos, combinado? Então, dando continuidade, como o foco deste vídeo é a instalação e a configuração do Pi-hole, para ficar um vídeo mais objetivo, eu vou considerar que você já está com um sistema operacional compatível com o Pi-hole instalado aí no seu PC ou em uma VM. Para este conteúdo de hoje, estarei utilizando uma distribuição Linux, mais precisamente o Debian 12.6. Caso você também queira utilizar esta versão e tenha alguma dúvida de como baixar e instalar diretamente no PC ou em uma máquina virtual, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links aqui do canal, ensinando todo o passo a passo de como fazer essa instalação do Debian e também do VMware e VirtualBox, para o caso de você preferir virtualizar o seu ambiente. Se mesmo assim você tiver alguma dúvida e precisar de ajuda, é só postar as suas dúvidas, que assim que puder eu respondo, ok? Para você que ainda não conhece, o Pi-hole é um bloqueador de anúncios em nível de rede, que funciona como um servidor DNS para a sua rede local. Ou seja, toda vez que você precisa acessar o site de internet, é o servidor DNS que vai fazer essa resolução de nomes dos sites para que o seu computador consiga acessar. E além disso, ainda vai bloquear também os anúncios indesejados. É isso mesmo, ele bloqueia anúncios e rastreadores em todos os dispositivos conectados à sua rede, desde smartphones até smart TVs, computadores, laptops. É uma solução eficaz para melhorar a sua experiência de navegação, aumentando também a sua privacidade e segurança. Antes de começarmos a instalação, vamos consultar a documentação disponível no site oficial do Pi-hole e verificar quais são os requisitos mínimos necessários e suportados para o correto funcionamento do programa. Essa documentação pode ser obtida diretamente aqui no site, clicando em Sistemas Operacionais Suportados. Agora a gente vai procurar aqui em Pré-requisitos. Aqui a gente pode verificar, segundo a documentação, o Pi-hole é um sistema muito leve e não requer muito poder de processamento. O mínimo de espaço livre que ele exige é de 2 GB e 4 GB seria recomendado. Em relação à memória RAM, 512 MB seria o necessário. E é claro, é importante também estar lembrando aqui, ele traz a informação que na hora de configurar o endereçamento IP, é preciso definir um endereço IP estático, para que esse endereço não fique alternando e os dispositivos percam acesso ao DNS. Então, para seguirmos com a instalação, eu vou abrir aqui o meu ambiente virtualizado. Estou utilizando a versão do VMware Workstation Pro 17.5 e estou com o Debian instalado. Primeiramente, vamos acessar o Debian com o usuário que já foi criado no nosso vídeo anterior. Vamos utilizar aqui o usuário laboratório e a senha do usuário lab@123. Agora que já estamos logados com o usuário laboratório, em seguida vamos acessar o aplicativo Terminal. Observe que atualmente o prompt do terminal está para o usuário laboratório. E para realizarmos a instalação, é necessário que a gente tenha aqui privilégios de root para executar os comandos. Então vamos executar a linha de comando sul-l. Ele vai pedir aqui a senha do usuário root que nós criamos. Colocamos como admin@123. E para garantir que o sistema esteja todo atualizado com as bibliotecas de pacotes e tudo mais, vamos executar aqui o comando apt-get update. Já atualizou o que precisava ali. Agora vamos executar o comando apt-get upgrade. Ele vai atualizar. Este comando de upgrade, ele apenas atualiza os pacotes que possuem alguma nova versão disponível, de acordo com a biblioteca configurada para o gerenciador de pacotes.
Neste caso aqui, como o sistema já estava devidamente atualizado, ele falou que 0 pacotes foram atualizados, ou seja, não precisou fazer mais nada. Agora vamos precisar do utilitário curl instalado. É uma ferramenta de linha de comando muito utilizada para transferir dados de e para um servidor. Normalmente usamos o HTTP, mas existem também diversas opções de protocolos como FTP, IMAP, LDAP e vários outros. Caso seu sistema ainda não tenha esse utilitário instalado, é só executar a seguinte linha de comando: apt install curl. Pronto, depois de instalado, agora já podemos então iniciar a instalação do Pi-hole. Vamos executar o comando. É só pressionar o Enter aí. E então é só seguirmos o assistente em cada etapa pressionando a tecla Enter ou clicando em continuar para as opções que forem necessárias. Vamos passar cada uma delas aqui. Logo na primeira tela ele já informa para a gente que essa instalação vai transformar esse dispositivo em um bloqueador de pop-ups, um bloqueador de anúncios. É só clicar em aceitar. Ele informa também que o sistema Pi-hole é um open source, é um software livre. E quem quiser fazer doações aí pode acessar este endereço. Vamos continuar. Nessa tela de configuração de endereço IP estático, o sistema exibe um alerta que é necessário que você defina o endereço IP estático para o seu servidor, que no nosso caso aqui é a VM. Caso esse endereço IP utilizado não seja reservado lá de forma estática, ele poderá ser alterado em algum momento e os dispositivos da sua rede perderão acesso ali, o apontamento ao DNS. E assim não vão conseguir mais navegar na internet. E você também perderá o acesso à interface web de gerência através da rede. É só clicar em Continue. Pronto, nessa tela ele já pede para a gente fazer uma configuração de servidor DNS que ele vai utilizar. Caso você tenha algum servidor de DNS próprio ou disponibilizado pela sua operadora, você pode selecionar a opção Custom, que vai ser a opção personalizada. E ali dentro você pode informar vários endereços. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar o DNS do OpenDNS, que é um servidor gratuito e confiável para uso pessoal, e que também fornece recursos adicionais de segurança, ajudando a proteger ainda mais contra ameaças online. O OpenDNS também possui opções pagas para empresas e caso você queira mais informações, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Então, é só a gente selecionar OpenDNS, clicar em aceitar. Nessa tela, ele vai informar para a gente a lista de bloqueio que será utilizada como padrão do sistema, mas ele informa também que depois da instalação, isso pode ser alterado. Vamos clicar em sim para continuar. Agora é importante fazer a instalação da interface de administração web. Vamos clicar em sim. Aqui ele já passa para a gente que vai fazer algumas instalações, alguns requisitos aqui para a interface de gerência. É só confirmar. Vamos habilitar também o registro de logs. Agora nessa tela aqui do modo de privacidade, vamos marcar a opção padrão, a primeira que ele marcou. É a opção que ele vai identificar ali no log de relatórios de acessos as máquinas que estão acessando cada site. Vamos confirmar. Pronto. Ele vai seguir agora com toda a parte de instalação e configuração. Vamos aguardar. Vou adiantar um pouco aqui para poder ganhar mais tempo. Então agora podemos observar a instalação foi concluída e aqui ele já mostra para a gente algumas informações úteis, como o endereço IP de acesso do servidor, este endereço que será apontado ali nas máquinas, por exemplo, para poder fazer acesso ao DNS. Não foi feita a configuração de IPv6. E para acessar o ambiente de gerência web dele, a interface web, é só acessar este endereço, 192.168.1876/admin. E a senha padrão de acesso que foi definida aqui para a interface web é esta senha. É importante que você anote essa senha, porque depois você não consegue consultá-la. Então vamos clicar em aceitar aqui para concluir. Pronto. Finalizada a instalação, a gente pode verificar aqui todo o log de instalação do Pi-hole e nas últimas linhas aqui, aquelas informações que nós verificamos a respeito do acesso, endereço e senha. E para a gente finalizar esta parte aqui, lembrando que a gente estava com acesso privilegiado de usuário root, como podemos observar aqui. Então basta a gente digitar o comando exit, ele vai sair do usuário root e voltar para o usuário laboratório. Então agora vamos fechar aqui o terminal e vamos acessar
diretamente o ambiente de gerência. Então vou sair aqui da minha máquina virtual, vou minimizar, não tem necessidade de eu mexer nela agora, e já vou acessar direto através da minha máquina mesmo. Aqui no navegador, vamos acessar o endereço que ele configurou, 192.168.18.76/admin. Vou digitar a senha que foi configurada automaticamente, que foi informada ali no final da instalação, e fazer o login. Assim que a gente acessa a interface do Pi-hole, a gente cai aqui na parte de dashboard, que é a página principal dele. Observe que os gráficos e estatísticas ainda estão todos vazios, todos em branco, porque nós não fizemos a configuração de nenhum dispositivo ainda para utilizar o sistema de DNS do Pi-hole. A única informação preenchida aqui no momento é a lista com a quantidade de anúncios disponíveis aqui para ser monitorados. Cerca de 159.234 domínios que ele pode verificar. E mais abaixo aqui nós temos também o relatório de 24 horas, total de consultas realizadas pelos dispositivos, o tipo de consulta e os servidores. Aqui, depois que a gente tiver feito o apontamento, será possível a gente identificar aqui cada computador que está acessando e o que ele está acessando. A gente vai ver isso mais para frente. Por enquanto, o acesso à interface web é feito diretamente pelo IP. Quando você já estiver utilizando o Pi-hole como DNS da sua rede, será possível você fazer o acesso à interface web de gerência através dessa URL aqui, ó, pi.hole/admin. Porque aí o próprio DNS já vai entender este apontamento. Na barra lateral temos algumas informações também importantes. Na parte de cima aqui, ó, temos o nome Pi-hole. Clicando aqui, você volta diretamente para a página inicial dele, para a página default. Você tem aqui embaixo algumas informações importantes sobre se ele está ativo ou não. A média de processamento aqui, memória utilizada. Neste caso aqui estamos com 55% da memória disponibilizada para ele. Temos algumas opções aqui, como por exemplo, log de consultas. É possível também estar trabalhando aqui com grupos e clientes, ou seja, dispositivos que vão utilizar o sistema. A parte de domínios também, que é onde a gente vai fazer a parte de bloqueios ou permissão de algum domínio. Aqui nós temos as listas de anúncios, que podem ser personalizadas. Temos também algumas ferramentas aqui de diagnóstico, de pesquisa. E em configurações, por exemplo, versão, identificador do processo. E mais abaixo temos alguns botões que são importantes, pois permitem realizar algumas funções voltadas para o serviço de DNS e outras para o servidor físico, a máquina mesmo que está instalado o serviço de DNS. Como, por exemplo, desabilitar o registro de consultas, limpar a tabela de consultas, reiniciar o serviço de DNS. É possível fazer uma limpeza das últimas 24 horas de log. E os últimos dois botões são voltados aqui para a máquina física, que é desligar o sistema, desligar a máquina, e reiniciar a máquina. E mais abaixo temos também informações a respeito da versão do sistema. Temos também configurações com DNS, DHCP, a parte de interface web e várias outras informações. Caso você queira acessar qualquer um desses gráficos, você pode clicar aqui sobre a descrição dele, ó, lista de bloqueios, lista ativa. Quando você dá um clique, ele exibe ali o relatório com os dispositivos e toda a informação acessada. Neste caso aqui, como eu já fiz alguns testes, ele ainda pegou alguma coisa que estava em cache aqui, por isso que ele trouxe essa informação. Se eu retornar aqui para o dashboard, vamos ver também bloqueios. Pode ver que a lista de bloqueios está apagada, percentual bloqueado também. Apenas a parte de consultas aqui, mesmo mostrando zero, ele ainda mostrou alguma coisa que já tinha sido, que eu tinha feito o teste antes. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a configuração manualmente do computador para utilizar o sistema Pi-hole. Eu vou pegar o notebook que eu tenho aqui, vou fazer o apontamento aqui para o servidor e vocês vão observar que imediatamente as consultas vão começar a ser alimentadas aqui. Fiz a configuração, nem abri o navegador ainda e ele já começa a coletar as informações a respeito do acesso da máquina que eu configurei. Agora eu vou abrir o navegador e imediatamente são muitos acessos, muitas consultas que ele vai fazendo. Eu fiz o acesso agora em 2 sites ali no notebook, que eu sei que costumam aparecer várias propagandas. Vou acessar até um site de download também para a gente verificar.
E essa configuração que eu fiz ali, eu vou demonstrar agora aqui também, para a gente poder ver na prática como fazer. Então, para demonstrar como realizar este procedimento, eu vou tomar como base um computador com Windows 11 instalado, certo? E a gente vai alterar a placa de rede que está conectada via Wi-Fi. Para isso, é só você clicar no menu inicial do seu Windows e digitar rede. Vai aparecer a opção de conexões de rede. Então, aqui na tela de conexões de rede, eu vou procurar o meu adaptador. Neste caso aqui é Wi-Fi. Vou clicar com o botão direito nele. Em seguida, propriedades. Nessa tela de configuração aqui, eu vou descer aqui nessa opção, ó, e procurar pelo item protocolo IP versão TCP IPv4. Vou dar um clique sobre o nome, clicar em propriedades. E aqui na última opção, usar os seguintes endereços de servidor DNS. Eu vou digitar o endereço de IP que o nosso servidor foi configurado. 192.168.18.76. E vou clicar em OK. Pronto, é só fechar aqui. Retornamos aqui para a tela de conexão de rede. Só para confirmar se realmente está configurado, você pode clicar 2 vezes. Em seguida, clicar em detalhes. E aqui é possível observar a configuração de IP do meu computador que eu estou usando. E logo abaixo, o DNS que a gente configurou, que é o DNS do Pi-hole. É só fechar. Fechar também. Vou minimizar aqui por enquanto. Então, agora que eu configurei este computador aqui para acessar também o DNS Pi-hole, se eu quiser acessar aquele endereço da interface de gerência web, ele me mostrou logo no início, eu consigo. O endereço pi.hole/admin. Por quê? Porque o meu servidor já entende que este endereço está fazendo referência à interface de gerência web dele. Então, poderia acessar normalmente, independente do IP que estiver configurado. Ok? Então, fechando aqui, voltando para o dashboard. Aqui podemos observar que o gráfico já está sendo alimentado. Ó. Aqui já começam também a aparecer algumas estatísticas. Todos os dados aqui de relatório, total de consultas. Vamos clicar aqui só para a gente verificar. Aqui em verde, a gente pode observar os endereços que estão permitidos para ser acessados pelo servidor. E em vermelho, os endereços que estão sendo bloqueados. Voltando aqui, vamos verificar agora a lista de bloqueios. Todos os endereços que foram bloqueados aqui. Agora que a máquina está apontada para o servidor de DNS, eu consigo verificar ali no log de acessos, ó, se eu for descendo, aqui a gente tem o top de permissões aqui que ele já executou e o top de bloqueios. Mais abaixo aqui eu consigo verificar a lista de todos os dispositivos que estão acessando. Essa máquina que eu estou usando aqui para gravar o vídeo é essa máquina aqui, ó, 33. Já fez 43 requisições aqui para a internet. Para verificar o log de acesso dela, basta eu dar um clique e eu consigo ter um relatório completo de todos os endereços que ela acessou. A gente pode navegar aqui embaixo, tem várias páginas. Então, pessoal, essa configuração que foi demonstrada aqui, direto na placa de rede Wi-Fi, ela foi feita porque seria a forma mais simples de você configurar um dispositivo seu aí na sua rede, sem grandes intervenções em roteador, em firewall, em DHCP, nada disso. Lembrando, se eu quisesse configurar uma outra placa de rede, eu poderia também. Por exemplo, aqui, ó, conexão local. Eu não estou utilizando a minha conexão local. Mas se eu já quiser deixar ela preparada para quando eu for utilizar, é só clicar nela com o botão direito também, propriedades, procurar o protocolo IPv4, propriedades, e marcar aqui também a opção de endereço de servidor DNS e informar 192.168.18.76. Pronto, configuração bem simples e rápida. A partir de agora, a minha conexão cabeada, quando eu for utilizar, também já vai fazer acesso direto ao meu DNS e utilizar o meu bloqueador de anúncios. Então, vou minimizar aqui. Como que a gente pode testar se isso realmente está funcionando, se bloqueia ou não? Eu separei 3 endereços aqui
para a gente poder fazer um teste. Um deles é o endereço baixaqui.com.br, é um site de downloads para quem não conhece. Ele aparece diversas propagandas aqui quando a gente baixa alguma coisa. Observe que ele carregou, porém tem várias áreas aqui que estão brancas, sem nenhum conteúdo. Ó. Eu vou descendo aqui só para a gente poder verificar. É até interessante a gente observar quantas consultas estão aqui, ó, mais ou menos 600 e 120, né? 20% de bloqueio. Vou dar um F5 aqui para atualizar a tela, né? Então, só para a gente descer um pouquinho aqui, ó, vou passar para outra página. A gente observou que, por enquanto, não apareceu nenhuma propaganda. Vamos tentar acessar aqui, ó, aplicativos. Por exemplo, de vídeo. Vamos carregar outra página, tudo dentro aqui do endereço do site Baixa Aqui. Ó, nenhuma propaganda, né? Eu vou deixar esse site aberto. Vamos acessar um outro aqui. Por exemplo, o site da revista Veja. Ó, aqui ele informou que tem uma publicidade, porém não foi carregado, tá vendo? Várias áreas em branco. Depois a gente vai desativar o nosso sistema de DNS bloqueador e vamos acessar os mesmos sites e observar se tem alguma diferença. Ó, tô descendo aqui só pra gente ver. Não passou nenhuma propaganda aparecendo pra gente aqui. E um último site, Adoro Cinema. Ó, ele apareceu aqui essa informação, mas na verdade não é uma propaganda. É a mensagem aqui para fazer login na conta do Google, que é o padrão aqui do site que ele está tentando acessar. Só fechei. Aqui, ó, os menus normalmente aqui, ó, programação, filmes, vamos descer. Vamos voltar aqui no Pi-hole. Olha só, estava em 600, já está em quase 1000 consultas realizadas aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a configuração aqui da minha placa de rede, do Wi-Fi. Propriedades, vou desmarcar aqui, vou deixar em automático. Ok, e fechei. E agora eu vou fazer o seguinte, estamos praticamente em 1000. Eu vou atualizar aqui as 3 páginas para a gente observar se tem diferença na exibição do conteúdo dela. Olha só a diferença. Todo o conteúdo aqui que apareceu. Apareceram mensagens aqui já pedindo para confirmar. Vou colocar não aqui. Olha que bagunça que ficou o site aqui de tanta propaganda, ó. Olha os anúncios. Não tem nada a ver com aquela página inicial que a gente abriu. Vamos verificar aqui o da Veja também. Vou carregar aqui. Ó, já começou a aparecer propaganda aqui embaixo. Aí, de acordo com cada site, tá vendo? Mais publicidade, apareceu pop-up aqui. E vamos ver aqui no Adoro Cinema. Ó, já apareceu mais propaganda aqui em cima, tá vendo? Ó, trailer. Ó, já começou a aparecer várias propagandas. Então, pessoal, ele faz realmente muita diferença. Vamos fechar aqui. Então a gente pode ver na prática aqui que realmente funciona. Isso porque a gente não navegou muito a fundo aqui nos sites, né? Mas à medida que você for acessando aí o conteúdo, você vai ver que ele vai bloqueando, vai cortando um monte de coisa que ia sujar a sua navegação aí. Então agora que eu fiz vários acessos aqui através do meu computador, eu poderia muito bem aqui na lista de clientes que estão utilizando, vou acessar a minha máquina. E se eu precisasse bloquear ou liberar um determinado site, eu poderia fazer diretamente por aqui. Se eu quisesse fazer, por exemplo, o bloqueio do site terra.com.br, o que eu poderia fazer? Ele está em verde aqui porque está permitido, está até com OK. Eu poderia muito bem vir aqui, ó, blacklist. A partir deste momento, se eu tentar acessar o site do Terra, ele vai dar conteúdo negado. Vou fazer um teste aqui. Vou habilitar novamente o meu servidor para acesso aqui na minha máquina. Vou tentar acessar aqui, ó, terra.com.br. Ele avisa que não foi encontrado. Por quê? O sistema acabou de fazer o bloqueio aqui.
Ó, tá vendo aqui? Ó, acabei de verificar no log dele mais atual, foi bloqueado. Essa informação eu também consigo verificar aqui, ó, domínios. Neste menu domínios, como eu falei anteriormente, é possível a gente personalizar e adicionar ou remover determinados domínios. Aqui ele está bloqueado. Eu posso vir aqui, remover uma entrada, não quero mais que ele seja bloqueado. E eu posso também permitir um determinado domínio. Por exemplo, eu quero liberar o acesso ao Netflix para todo mundo aqui. Netflix.com. Vou colocar um comentário aqui. Plataforma de streaming. Vou marcar essa opção Add Domain as Wildcard. O que isso aqui vai fazer? Esta opção vai fazer com que qualquer variação deste domínio aqui, qualquer subdomínio, também seja verificado e liberado ou bloqueado, de acordo com o que você colocar. Neste caso, eu vou clicar em adicionar a whitelist, ou seja, este site, este domínio aqui, ele não será bloqueado pelo meu servidor. E aqui a gente pode observar mais abaixo, ele já converteu aquela informação que a gente colocou aqui como um filtro aqui de bloqueio. Então ele já adicionou isso aqui na lista. Este seria o parâmetro se você quisesse adicionar diretamente um filtro. Por exemplo, eu poderia bloquear aqui, não quero que os usuários da minha rede acessem o site baixaqui.com.br. Eu venho aqui também, marco a caixa para adicionar o domínio. E neste caso eu vou marcar como blacklist. Ele vai adicionar a lista de bloqueio. Podemos observar aqui, ó, um endereço foi adicionado à whitelist e o outro endereço à blacklist. Então, a partir deste momento, ó, o site do Terra eu já volto a acessar, porque eu tirei do bloqueio. Porém, o site do Baixa Aqui, ele está totalmente bloqueado. Lembrando aqui uma diferença importante, quando a gente adiciona um domínio, ele vai bloquear todo o site, certo? Ele não fez o bloqueio apenas de uma propaganda que estava naquele site. Então, a partir de agora, este endereço que eu inseri na blacklist não será mais acessado pelos usuários da minha rede. Nenhuma variação dele. E para verificar a lista de sites acessados ou bloqueados de um dispositivo específico, basta clicar em Dashboard e no final da página, na seção Top Clients, verificar a lista de clientes disponíveis e clicar sobre aquele que deseja ver o histórico. Por exemplo, aqui é a minha máquina, vou dar um clique nela. Aqui tem toda a lista de acessos. Se eu precisar fazer o bloqueio de um domínio específico, é só clicar no botão Blacklist. E a partir de agora, este domínio será bloqueado. E por outro lado, se estivesse bloqueado, bastaria eu dar um clique no botão Whitelist, que ele seria liberado. Entendido, pessoal? Então esse seria o funcionamento básico aqui para liberar ou bloquear algum domínio específico. Vimos ainda a parte de relatório de consultas aqui. Então, como a gente já verificou toda a parte de instalação e configuração do servidor, como faz acesso à interface de gerência, como verifica os dados de navegação, as consultas que foram feitas, sites bloqueados ou liberados. O que nós vamos ver agora é uma dica muito importante. Caso você tenha esquecido o endereço IP da interface web, você pode acessar diretamente através do IP local. Então, para isso, você vai acessar o seu servidor e abrir o navegador. É só você digitar o endereço 127.0.0.1/admin. Que aí, se o seu servidor estiver online, você consegue fazer o acesso através da gerência e realizar alguma configuração que for necessária. Aí, uma coisa muito importante para reforçar aqui é o seguinte: este endereço 127.0.0.1 ele não é um endereço válido para configurar nos computadores para que os usuários consigam acessar a internet. Este endereço é apenas para uso local, dentro aqui do servidor. Se você tentar configurar no computador, vai dar erro, não vai funcionar. E quando você vai precisar fazer isso aqui? Quando, por exemplo, você esqueceu de configurar o IP como estático lá no seu DHCP. Aí passou um tempo, seu computador, que estava configurado para acesso direto nele, não consegue mais acesso à internet e você não consegue acessar a interface web. Como que você vai fazer
para poder verificar qual a placa de rede que está sendo utilizada, qual IP que está configurado no momento. Então, caso tenha acontecido isso aí, que você perdeu o IP de acesso do servidor, tem algumas formas que você pode verificar isso. Uma delas seria como? Aqui no próprio servidor do Linux, você vai fechar aqui o navegador. É só você dar um clique aqui no menu principal, vir aqui em configurações. Aqui em rede, você vem também em configurações. Aqui você consegue verificar a informação atual de IP que está configurado de acordo com o DHCP, ou seja, o IP automático da sua rede. Esta máquina está configurada com IP final 76. Se eu precisasse colocar este IP aqui de forma manualmente, o que eu poderia fazer? É só clicar aqui em IPv4. Em vez de deixar marcada a opção automático, eu venho aqui e clico na opção manual. Antes da gente fazer essa configuração, é importante ressaltar o seguinte. Quando você vai colocar o endereço IP manualmente, é preciso que esse IP já esteja reservado lá no seu DHCP para que ele não seja utilizado por outro dispositivo. Caso contrário, o que vai acontecer? Pode ocorrer um conflito de IP na sua rede e aqueles dispositivos que têm o mesmo endereço vão parar de funcionar. Se por acaso for um servidor que você acabou de configurar, este servidor vai parar de funcionar e você vai perder o acesso total. Então, para configurar um IP aqui, é importante que seja reservado lá no seu DHCP, caso você esteja utilizando um. Então, vamos colocar aqui o endereço 192.168.18.76. Este é o endereço que eu quero utilizar, que já está configurado para essa máquina. E vou utilizar aqui a máscara 255.255.255.0. Essa máscara aqui é a máscara padrão correspondente à faixa de rede que eu estou utilizando, que é um escopo /24. E aqui eu preciso informar o gateway da minha rede, que é 192.168.18.1. No caso aqui do DNS, eu vou desmarcar a parte automático e vou informar também. Vou apontar para o meu gateway, que também é um DNS, 192.168.18.1. E o restante eu não preciso preencher. Agora é só aplicar. Pronto, a partir deste momento, se eu vier aqui novamente, ó, configurações, pode ver que o meu IP não mudou, porque eu coloquei o mesmo IP, porém agora ele está manual. Eu vou cancelar aqui. Fechei a minha tela. Pronto. Agora sua máquina Linux está com o IP manual configurado. Vamos testar a internet aqui, ver se continua funcionando o acesso. Pronto, acesso funcionando normalmente. Então assim a gente fez a configuração de IP manual de um computador com Linux. E agora, pessoal, este último procedimento que nós vamos verificar, ele também é muito importante pelo seguinte, é a senha de acesso da interface de gerência. Caso você esqueça, não anotou na hora que você fez ali a instalação, naquela última tela, se você perder essa senha, não tem como recuperá-la. O que você pode fazer é gerar uma nova senha ou desativar o uso de senha, que não é recomendado, porque qualquer pessoa que saiba o seu endereço vai poder acessar e fazer alterações no seu servidor DNS. Então, como a gente faz esse processo de alteração? É bem simples. Aqui no seu servidor, é só você acessar novamente o terminal. É preciso acessar com privilégio de root novamente. Então, vamos digitar su-l, a senha do root. Pronto. Agora, vamos digitar firewall -a-p. Ele vai pedir uma nova senha. Agora, importante aqui, neste momento, se eu apenas pressionar a tecla Enter, vamos simular aqui, ele informa que a senha de acesso foi removida. Vamos testar aqui, eu vou acessar o navegador para a gente ver. Se eu digitar o endereço aqui, 192.168.18.76, ele vai acessar sem pedir nenhuma senha.
Então, por isso que não é recomendado. Voltando aqui. Então, para atribuir uma nova senha, para gerar uma nova senha, é só executar o comando novamente. E agora você digitar a senha que você deseja. Vamos colocar uma senha aqui. Confirmando. Pronto. Depois de ter confirmado a senha, ele já exibe aqui a informação de nova senha configurada. Então agora, se eu tentar acessar novamente o servidor, ele já pede a senha. Não é mais possível acessar sem o uso de uma senha. Então, pessoal, assim a gente finaliza mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, se achou útil, já deixa o seu like aí também. Compartilha com seus contatos para ajudar o canal a continuar crescendo. E se você ainda não se inscreveu, já dê um clique aí rapidinho em inscrever-se. E não esqueça de ativar o sininho para não perder os novos conteúdos. E se você tiver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos que foram vistos, ou tiver alguma sugestão de conteúdo, é só deixar aí nos comentários que eu responderei assim que puder. Combinado? Então valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até o final e até a próxima.